Olá, querida ovelha, ovelha do Senhor. É um prazer recebê-lo aqui nessa noite para nós iniciarmos o nosso estudo bíblico digital. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pois hoje nós poderemos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus ele possa abençoar o seu lar, que Deus nesse ano possa abençoar a sua vida ministerial e que nós possamos juntos exaltar o nome dele e aprendendo mais, se aprofundando nas Escrituras. Pois a Bíblia diz, examinai as Escrituras. E ela também diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós entendemos que a partir do momento que nós vamos lendo a palavra de Deus, ele vai abrindo os nossos olhos para que nós possamos caminhar em Cristo Jesus. Eu gostaria de estar fazendo uma breve oração pela sua vida. Amém? Querido Deus e Pai, abençoe, Senhor, ó Pai, as nossas vidas. Entra com teu poder e graça neste nosso estudo, que nós possamos sair alimentados pela tua palavra, que nós possamos ser iluminados neste mundo de escuridão e que nós venhamos, Senhor, ó Pai, absorver o entendimento em Cristo Jesus. Você repita comigo? Amém. Jesus te ama e eu também. Vamos iniciar a primeira aula deste ano? Olá, é um prazer tê-lo aqui nessa noite conosco na nossa primeira aula do ensino bíblico digital. Que nós possamos se conectar ao Senhor, que nós possamos nos aproximar a Deus, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. Então a Bíblia é um livro profético, ela é um livro de ensinamentos, e ela também é um livro de instrução. E nessas instruções também existem dados do futuro. Então Deus ele fala conosco através da revelação, da tua palavra, ele nos guia através de ensinos e ele também nos revela acontecimentos que irão acontecer e que já aconteceram na sociedade e no mundo. Amém? Vamos ler aqui então, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Pegue a sua caneta e o seu papel, para anotarmos aqui algumas notas de texto, tá bom? Vai dizer assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então o primeiro significado aqui, para que o texto faça sentido, é o expressamente. Vamos escrever aí. Expressamente. O que significa expressamente? Rapidamente. Então o Espírito rapidamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, segunda palavra que vamos ver aqui, o significado. Apostatarão. Vamos ver o que significa apostatarão. Significado aqui de número 1, vai. Vou colocar número 1. Renunciar. Renunciar. Deixar de lado. Primeiro é renúncia, deixar de lado, abandonar. O segundo significado é afastamento total. Então aqui já começa a fazer mais sentido, né? Vamos ler aqui com os significados. Mas o Espírito, expressamente, rapidamente, mas o Espírito rapidamente diz que nos últimos tempos renunciarão, deixarão de lado, se afastarão de forma total da fé. Por quê? Porque eles vão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por que as pessoas vão seguir por esse caminho? Porque a palavra de Deus também diz que nos últimos tempos alguns não suportarão a sã doutrina.
como nós vemos nos dias de hoje. Dependendo da pessoa que você falar alguma coisa que está relacionado à palavra de Deus, tem pessoa que não aceita, né? Por exemplo, no caso que nós vemos hoje em muitas igrejas fundadas por pastores que não aceitam a palavra de Deus falar sobre o adultério, não aceitam a palavra de Deus falar que não pode se casar com pessoas do mesmo sexo. Hoje você encontra pessoas aí fundando igreja, né? Igreja gay, né? Em relacionamentos que a palavra de Deus condena, né? Então o que esses pastores fizeram? Eles pegam uma parte a qual que eles não conseguem se libertar, eles excluem passagens da Bíblia, né? E fundam uma igreja ali, ou um ministério, ou um ensinamento, né? Conforme os desejos deles. Então, ao invés de procurar a Jesus para se libertar dos seus pecados, ou procurar a ajuda de Deus para se libertar daquilo que Deus não aceita, ou seja, Deus aceita os gays na igreja? Aceita. O que Deus não aceita é a prática. Deus não concorda com a prática homossexual. Isso é homofobia. Não. Ou eu sou crente, ou eu sou de outro lado. Entendeu? Você tem essa livre escolha. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você concorda com o evangelho de Cristo de forma inteira, ou você não consegue ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus diz expressamente assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos ver onde está escrito aqui. Vamos estar abrindo aqui. Ó. Aquele que quiser vir após mim, vai estar lá em Lucas 9, né? Lucas 9, versículo 23 ao 26. Jesus está falando aqui, ó, e dizia a todos, porque tinha uma multidão muito grande indo atrás dele: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir atrás de mim, após mim aqui é seguindo, né? Atrás de mim, me seguindo, negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de fazer as suas vontades. Então, negar a si mesmo, então eu vou estar aceitando a ser direcionado por alguém. Quem vai me direcionar? Cristo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, por que aqui está falando tome cada dia a sua cruz? O evangelho, ele é diário. Todos nós temos que ser diariamente servos em Cristo Jesus, negando-se a si mesmo, todos os dias. Todos os dias Deus nos guiará. Todos os dias Deus nos apontará o caminho. Todos os dias Deus falará conosco como devemos proceder e agir. Então tá vendo que para eu me tornar um seguidor de Cristo, eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas abandonar a minha vontade para fazer a vontade dele? Então é difícil. Então esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses falsos doutrinadores não terão essa capacidade. Eles amarão tanto o pecado, eles amarão tanto as seus próprios desejos carnais, que eles vão simplesmente excluir a vontade de Deus. Vamos ver, ó. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, no mundo parece, né, que nós estamos... O mundo, quando nos enxerga, né, ele nos enxerga como se nós estivéssemos desperdiçando as nossas vidas. Você já viu quando você vai para a igreja? A pessoa, vai lá para a igreja, vai fazer o quê? Fica orando, fica jejuando, né? Então, para o mundo é perca de tempo. Mas no final, nós sabemos que nós encontraremos a salvação. Então, nós perdemos a nossa vida. Nós investimos a nossa vida em Cristo Jesus. E no final, o que Jesus nos entregará? A vida eterna. Ou seja, o que é 50, 60,
70, 80 anos de um homem, perto da eternidade, Jesus ele te pede uma fração da sua vida. Se você pensar numa escala de 100 anos e de uma eternidade, você vai ver que esses 100 anos não é nada perto de uma eternidade. Então, o que Deus está te pedindo é muito pouco perto daquilo que Ele vai te oferecer. Então, o mundo ele sempre vai olhar, mas que besteira, né? Não compensa, né? É muito pesado, é muito difícil, né? Porque nós sempre vamos estar diante do nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos e as nossas vontades. Entenda, Jesus, ele se fez homem, ele se deixou ser formado por carne, pele, osso, sentir dores, deixou todo o seu poder para descer até a terra, se fez como homem, sentiu nossas dores e foi até o fim, sendo fiel, né, ao Pai, que é Deus, e teve a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. Então Jesus espera que nós sejamos como Ele. Qual que é o desafio do homem? Deixar de ser um homem material para ser um homem espiritual, deixando as paixões da carne, que são os pecados, que nós temos muito mais facilidade em pecar do que se santificar, para nós sermos parecidos com Deus, para alcançarmos a salvação. Jesus deixou toda a sua santidade, toda a sua glória, todo o seu poder para ser homem. Os homens devem deixar toda a sua mundanice, todos os seus desejos, todo o seu amor a si próprio para se tornar santo como um Deus. Então Deus ele conhece os nossos desafios, Ele sabe as nossas dificuldades e quer nos guiar até a salvação. Existe uma outra passagem aqui que nós conseguimos identificar aqui os falsos profetas, essas pessoas que tentarão, né, fazer com que você aprenda o evangelho errado. Vamos escrever aqui, livro de Mateus, né, capítulo de número 7. Vai dizer assim, lá no versículo 7, do versículo 15 ao 20. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-lhe-se-á. Qual dentre vós, que pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará os bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque essa é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, ou seja, a porta ela não é larga, ela é estreita. Então existe um alvo ali, né? Então nós temos um alvo a acertar, é a porta estreita. Aqui, ó, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, o caminho que conduz à salvação, perdão, ele é mais estreito, ele é mais difícil. E o caminho que te leva para o inferno, ele é mais fácil, ó. A porta é larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, muitas pessoas vão escolher de própria vontade seguir esses caminhos. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você não ser cristão e ser do mundo do que ser um crente, né? Porque Jesus ele vai exigir de mim e de você um certo comportamento, uma certa doutrina, né? Que deixe algumas coisas de lado para fazer a vontade dele. E essa é a grande, né, dificuldade que nós temos.
Irmão Léo, como é que eu identifico os falsos profetas? Vamos lá, eu vou estar colocando aqui, né? Essa aqui era mais uma anotação, né? Então vamos agora para o significado aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, isso. Mateus 7, 15 ao 29. Vai dizer assim, ó. Acautelai-vos, porém. A palavra acautelai-vos significa tomar cuidado. Ó. Acautelai-vos. Tomar cuidado. Tomem cuidado. Né? Acautelai-vos, tomem cuidado, porém dos falsos profetas, né? Aqueles que vão ser, que nós vimos lá no começo, doutrinados por demônios e espíritos enganadores, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Olha aqui a aparência deles. Eles vão vir com a aparência de servos de Deus, ovelha por fora, né? A aparência de crente, aparência de servo de Deus, aparência de uma pessoa, né, que está buscando a presença de Deus. Mas interiormente, por dentro, ó, interiormente, são lobos devoradores. Interessante aqui que o lobo, ele é, né, um predador das ovelhas. O lobo, ele é um predador das ovelhas. Então o lobo, ele sempre, instintivamente, vai matar as ovelhas. Quando você deixa ser doutrinado, quando você deixa você aprender, né, se enganar por falsos profetas, esse caminho que o falso profeta está te propondo, esse evangelho fácil, esse evangelho do triunfalismo, esse evangelho que não te confronta em nada, você vai, né, como uma ovelha, né, para as mãos desses lobos, e o final é a morte, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que a gente identifica, né, para não sermos enganados por falsos profetas? Por seus frutos os conhecereis. Uma hora ou outra ele vai mostrar aquilo que ele é. Porventura, colhem-se uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Então, quem é servo de Deus, quem é realmente conectado ao Senhor, quem tem as características, né, de um servo de Deus, sempre produz bons frutos. Então, não é incoerente. A vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro líder, ela não é incoerente. Então, da mesma maneira que ele se porta na igreja, ele vai se portar na sua casa, ele vai se portar nas redes sociais, ele vai se portar na rua, né? Então, preste bastante atenção na parte de coerência. Será que o teu líder é coerente? Então, preste muita atenção nisso aí. Porque na igreja todos são crentes. Todos são crentes dentro da igreja. O que você tem que analisar é por fora. Se aquela pessoa, né, continua sendo educada, se não dá chapéu a ninguém, se continua sendo fiel ao seu cônjuge, né, se tem uma coerência ali, né, na sua maneira de se portar, de falar, de vestir, de tomar atitudes, né, se é uma pessoa que paga direitinho ali os seus impostos, né, se não é uma pessoa caloteira, se não é uma pessoa fofoqueira. Então você tem que prestar muita atenção. Pelos frutos vocês os conhecerão. Não é por aquilo que a pessoa fala, tá? É por aquilo que ela produz. Então você vai experimentar dos frutos. Ó, assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Porque não pode a árvore boa dar maus frutos. Então quem é bom, quem tem a verdadeira essência de Cristo, né, não pode dar maus frutos. É impossível você estar na presença de Deus. É impossível você ser conectado ao Senhor e ser mau.
Porque mal não é uma característica de Deus. O mal não é uma característica do Senhor. O mal é uma característica do inimigo. Então, quando a pessoa está guiada pelo inimigo, a tendência é ser mal. Quando está sendo guiado por Deus, a tendência dessa pessoa é ser boa. E quando essa pessoa comete erros, ela pede desculpas, ela tem remorso, né? Vamos lá, nem a árvore má dar bons frutos. Ou seja, quem é ruim é ruim. É impossível uma pessoa má ser boa. Ela pode fingir ser boa, né? Ela pode ali, né, vestir-se como ovelha, vestir uma capa, vestir uma fantasia daquilo que ela não é. Mas uma hora ou outra isso aí vai aparecer. E é aí que você vai se ligar, sabendo que aquela pessoa, aquele mestre, aquele doutor, né, ele não está coerente ali com a palavra de Deus. Olha o futuro dessa pessoa que Deus vai dar naquele dia. Ó. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança ao fogo. Naquele dia, aqui está falando, né, do futuro. Todas essas pessoas que estão ensinando um evangelho falso, o evangelho do triunfalismo, o evangelho que não te confronta, o evangelho que não aponta os seus pecados, que não transforma a sua vida, né? Só aquele evangelho fácil, que Jesus é bonzinho, que Jesus é só amor, que não condena ninguém, ninguém vai para o inferno porque Jesus ama a todos, piriri, pororó. Isso não existe. Porque a árvore que não dá o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É uma representação de ser lançado ao inferno. Por isso que também a palavra diz, ó, que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos... Quer ver? Vamos até pesquisar aqui, ó. Naquele dia, muitos dirão, Senhor... Aqui, ó, até... tá em Mateus 7 também. Ó, olha aqui que Jesus está falando. Muitos, uma grande quantidade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quem que profetiza, irmãos? São os crentes. Aqui não está falando de ímpio. Aqui não está falando de desviado. Aqui está falando de pessoas que estavam dentro da onde? Dentro da casa de Deus, acreditando ser crentes, mas estavam tão cauterizados, tão insensíveis, tão distantes, ou vivendo aquele evangelho moldado por eles mesmos, que eles acreditavam que estavam fazendo certo, mas estavam errados, equivocados. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Ó, há poder no quê? No nome de Jesus. Então não se engane também por sinais. A pessoa vai lá e expulsa o demônio. Nossa, essa pessoa é de Deus. Outra referência, ó, e não realizamos muitos milagres? Então não se engane por milagres também. Então, isso são dons. Os dons não salvam. Tem gente que tem dom de pregar, tem gente que tem dom de louvar, tem gente que tem dom de cura, mas isso não garante a salvação. O que garante a salvação é nós termos a capacidade de negarmos a si mesmo e seguirmos a Cristo. Bem? Isso é o caminho para a salvação. Fazer aquilo que Deus espera e determina para nós fazermos. Aqui, ó, Jesus, tá? O Jesus que o pessoal prega aí, que Jesus é só amor, ó. Então eu lhes direi claramente. Quem vai dizer? Jesus. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó, claramente, sem sombra de dúvida. Nunca os conheci. Eu nunca os conheci. O que é nunca conheceu? Nunca ouvi falar de vocês. Não tenho parte com vocês. Nem sei quem é vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, quando nós praticamos o pecado, quando nós endurecemos os nossos corações para Deus, quando nós não aceitamos algumas palavras, às vezes Deus fala assim com você, larga isso, larga o cigarro, que é um vício, larga a prostituição, larga o adultério, né?
deixa de ser uma pessoa que ama o dinheiro e pratique o bem, e essa pessoa se endurece, não, eu vou colocar aqui o dinheiro como meu primeiro amor, vai. Então o que acontece? Essa pessoa praticou o mal. Ó. Afastem-se de mim, os que praticam o mal. E esse afastamento causará a ida ao inferno. Então Deus, ele quer muito que você seja salvo. Mas a salvação depende único e exclusivamente de mim e de você. Agora vamos para mais um texto aqui, que vai dizer acerca, né, nessa mesma linha de raciocínio, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos ver aqui? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vai dizer assim, ó. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão brasas... Não, perdão. Amontoarão para si... Não, perdão, estou lendo errado aqui. Vou ler no computador. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então aqui, olha, muitas pessoas se tornarão seguidores que estão de acordo com seus desejos, mestres para si mesmos. Ou seja, o cara não quer sair do adultério. Ele tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 mulheres. Então ele vai se aliar a um mestre, né? Ou ele vai se tornar o seu próprio mestre, tornando aquilo como uma realidade, né? Achando aquilo que é o correto, é o certo. Virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, nós já estamos vivendo esse tempo. Dependendo da pessoa que você fala da Bíblia, da palavra de Deus, a pessoa já se irrita, a pessoa fica nervosa, a pessoa não gosta. A pessoa, ela trata a palavra de Deus como uma ofensa, né? Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Hoje em dia nós vemos as pessoas que negam a realidade. Elas se negam, elas se recusam, elas não aceitam a verdade, voltando-se para os mitos. É muito complicado, né? Ou, em outra passagem, voltando-se para as suas próprias concupiscências. Tá? O que é concupiscência? O anelo a prazeres, cobiça também a bens materiais. E o que é a coceira no ouvido? É uma sensação desconfortável. As pessoas ouvirão a palavra de Deus, ouvirão a verdade e se sentirão desconfortáveis, irritadas. E você vê muito isso no dia de hoje. Às vezes você prega uma palavra, dependendo do que for, a pessoa aceita. Mas dependendo, se for uma palavra qual Jesus vai confrontá-la diretamente, essa pessoa vai sentir um comichão, uma coceira nos ouvidos. Isso aí tá dando não. Isso aí para mim não é bom. Então, que nós venhamos permanecer no estado de ouvir, compreender, entender que Deus, ele sempre nos confrontará. Eu já fui duramente combatido por Deus, irmãos. Eu confesso que eu era um homem ignorante, eu era um homem muito bravo, e Deus, ele me combateu diretamente. E isso foi bom para mim, porque eu era muito arrogante. Eu estou falando do meu testemunho, como Deus me combateu. E Deus me combateu, às vezes, duramente na palavra. Eu ia para a igreja,
eu falava, vai ser uma palavra de bênção, porque era o que eu queria. Eu não queria ouvir um confronto. Eu queria ouvir palavras de bênção. E Deus ali, irmãos, às vezes usando o pregador, me combateu naquilo que eu mais estava falhando. E às vezes eu chegava em casa e falei, poxa, parece que eu fui para a igreja e apanhei. Mas aquilo gerou em mim a libertação. Eu fui livre dos males que me atormentavam. Eu era uma pessoa violenta, eu era uma pessoa brava, eu era uma pessoa estourada. E hoje, graças a Deus, Deus me transformou. Então o evangelho de confronto, ele te transforma. O evangelho de confronto, ele faz o ser humano parar um pouco, sair do seu mundo, porque às vezes nós queremos que o mundo se molde a nós, queremos que a palavra de Deus se molde a nós. Deus ele tem que fazer conforme a minha vontade. Mas peraí, o que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe a sua vontade de lado para fazer a minha. Era isso que Jesus estava falando. A primeira parte da habilitação do ser humano, a primeira parte para você se habilitar para ser um servo de Deus é ter a capacidade de deixar a sua vontade de lado, para seguir a vontade de Cristo. E ele deixou expressamente dito em sua palavra. Bem, vamos ver aqui uma outra realidade que nós estamos vivendo aqui no dia de hoje, porque muitas pessoas têm se afastado da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos não nos tornar insensíveis, mas sensíveis ao que Deus quer falar comigo e com você. E para encerrar a nossa análise do texto de hoje, gostaria de ler aqui também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Amém? Vamos escrever aqui? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Vai dizer assim, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e transpassarão a si mesmo com muitas dores. Então nós vemos aqui que o amor ao dinheiro, a Bíblia fala que amai ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Mas quando você ama o dinheiro acima de Deus, o amor ao dinheiro, ela é a raiz de toda espécie de mal. Todos os males, são muitos males, todo tipo de mal. Tem gente que por dinheiro mata, tem gente que por dinheiro passa a perna, tem gente que por dinheiro rouba, tem gente que por dinheiro faz atrocidades. Toda espécie de mal. E atormentam a si mesmo com muitas dores. E nós vivemos essa sociedade hoje. A sociedade, que tem muitos pregadores que pregam apenas o triunfalismo. Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, aquilo, um padrão de luxo. Mas nós temos que pensar também que Deus não prometeu isso. Esse é um evangelho irreal. Esse é um evangelho que não existe. A verdadeira prosperidade de Deus, para minha e para a sua vida, é amor, paz, felicidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a verdadeira prosperidade. Nós vemos aí no mundo de hoje muitas pessoas ricas que estão no mundo que tiram suas próprias vidas, se suicidam, Tem tudo, carro novo, casa boa, uma grande fortuna, saúde, e se matam de depressão, se afundam em drogas. Nós vemos aí artistas tirando suas próprias vidas, pessoas renomadas. Qual é o problema dessas pessoas? Estão amando mais as coisas do mundo, estão amando o mundo,
estão amando o dinheiro, a posição social, no lugar de Cristo. E só Jesus pode trazer a felicidade, a verdadeira felicidade e a paz para nossas vidas e para nossos lares. Então que nós não venhamos ser duros demais. Então que nós não venhamos ser ignorantes demais para aceitar, deixar ser moldado por falsos doutores, por falsos mestres. Hoje nós temos na internet aí, né, a gente pode ver aí muitos pregadores que não pregam temas polêmicos, só pregam prosperidade, né, teologia da prosperidade ou mensagens motivacionais. Jesus, ele tem sim mensagens que alegram o nosso ânimo. Jesus tem sim mensagens que trazem para nós bênçãos, mas não é só isso. Deus, ele também traz mensagens de reflexão, mensagens que faz o homem pensar, parar, se analisar, para ver se ele está no caminho certo. Jesus sempre vai te confrontar, você queira ou não. Então depende do teu estado. Então que nessa noite nós venhamos não nos guiar por si mesmos, mas que nós venhamos ser deixados ser guiados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz a mensagem do Senhor. Vamos procurar aqui. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Vai estar aqui no livro de Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Ou seja, se você estiver caminhando nas trevas, se você estiver caminhando numa imensa escuridão, você tropeça, você cai, você se machuca, você não sabe o que está à frente. Mas a palavra de Deus, ela ilumina, ela abre o caminho. Através dela você enxerga as dificuldades, os tropeços, as emboscadas, né? Imagine você numa grande área, caminhando de olhos vendados ou numa grande escuridão. Você não sabe o que tem à frente. Então você pode se machucar, você pode cair de um abismo na escuridão. E o mundo é a escuridão. E Deus, ele veio trazer a luz para nós. Então por isso que a sua palavra nos ilumina, porque ela aponta um caminho, ela direciona, ela clareia. O que é o clareamento? É a instrução dada pelo ensinamento. Pois a palavra do Senhor também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então quando Deus, ele ilumina o teu conhecimento, ele clareia a tua mente, você passa a enxergar e você passa a deixar de sofrer em algumas áreas da sua vida, porque você aceitou ser instruído por Deus. Então tem toda uma diferença aí. Então quando eu deixo o meu eu de lado, estudo a palavra de Deus, Deus, ele vai iluminando os meus passos. Eu vou caminhando, ele vai iluminando os meus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu caminho em Cristo e estou na luz. Eu caminho em Cristo e eu sei a verdade. Eu caminho em Cristo e ele me revela a tua vontade. Eu caminho em Cristo, ele me aponta o caminho. Eu caminho em Cristo, não estou na escuridão. Estou na luz do Senhor. E não tropeçarei, e não cairei, e permanecerei sem as trevas. Amém? E para estar encerrando aqui, irmãos, a qual mencionei aqui bastante aqui, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Está lá em Lucas 9. Então, irmãos, que nós venhamos iniciar esse 2023 não pensando apenas em nós mesmos. Não pensamos apenas em nossas carreiras, em nossos projetos, em nossos planos, mas que nós venhamos também incluir Deus em tudo.
né? Deus ele tem que ser a nossa prioridade. Deus ele tem que ser o nosso guia, o nosso professor, o nosso pai, o nosso Deus, o nosso conselheiro. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você tem que se aprofundar nas Escrituras para que você não venha sofrer. E através das Escrituras, você vai aprendendo, vai amadurecendo em Cristo Jesus. E o inimigo ele não vai ter poder sobre a tua vida, não vai ter poder sobre a tua casa, não vai ter poder sobre a tua família, porque a verdade te liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. No final da vida do cristão, eu sou a vida. A salvação é Jesus. Então, se você quer a verdade, siga Jesus. Se você quer ter uma vida, siga Jesus. Se você quiser seguir por um caminho claro, iluminado, siga Jesus. O investimento é pouco para muito. Eu vou investir, 80 anos, 90, a vida média aí de um homem, de uma mulher, e Jesus vai me dar a eternidade. Eu vou dar pouco, Jesus vai me dar muito. Eu vou investir pouco, Jesus vai me devolver muito. Então o que Jesus está pedindo para mim e para você não é tanto. Perto de onde o futuro que nós queremos chegar. Qual futuro você deseja para si mesmo? Vinde a mim, bendito de meu Pai, e entrar no céu? Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e ir para o inferno? O nosso destino, quem decide somos nós. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para a glória. Eu quero descansar no meu Senhor e louvá-lo eternamente. Você gostaria de também ser salvo? Então deixa Jesus te guiar. Amém? Vamos estar encerrando com uma oração. Que Deus possa abençoar o seu caminho, a sua vida, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e Pai, te agradeço por essa noite, por esse ensino, e que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Que o Senhor possa, Senhor Pai, nos combater, Senhor Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós venhamos deixar de ser duros, deixar de ser, muitas das vezes, ignorantes, mas que nós venhamos, sim, ser felizes no Senhor, com a verdadeira prosperidade de Deus, que é a paz, o amor, a mansidão, né? Que nós venhamos ser prósperos em Cristo, e que nada venha faltar em nossas mesas, não venha faltar o alimento, não venha faltar a prosperidade, mas que não venha faltar o amor, que não venha faltar a fraternidade, que não venha faltar, o perdão, que se nós viemos falhar com nossos irmãos, nós viemos se perdoar em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que nós possamos estarmos juntos até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em Cristo Jesus.